sexta-feira começa o primeiro Cresce e Esclarece do ano de 2012. E a todos vocês, que este ano seja um ano bem legal para cada um dos colegas, para que vocês possam faturar bastante, seja um ano bastante promissor, né? E hoje nós estamos aqui, vamos começar a discutir a questão dos instrumentos particulares, do qual foi, na enquete, ela ganhou. A maioria dos colegas escolheram que deveríamos tecer comentários sobre os instrumentos particulares e suas cláusulas. E hoje nós estamos aqui com a nossa conselheira, a doutora Regina de Castro Busnello, que vai trocar essas ideias com todos nós, colegas corretores, sobre a questão de instrumentos particulares. É importante a gente saber tudo sobre instrumento particular, porque normalmente a gente tem visto que os colegas pegam cláusulas e ficam colando, e às vezes esquece de tirar algumas cláusulas, né? E fica aí um contrato meio feio, um contrato errado, né? Então a doutora Regina Busnello vai nos esclarecer tudo sobre instrumento particular, do qual vamos tecer esse nosso comentário a partir de agora. E queria cumprimentar então a doutora Regina. Bom dia, doutora Regina. Bom dia, e bom dia para todos os colegas que estão nos vendo, e espero conseguir tirar algumas dúvidas que nós vamos conversar hoje. Então vamos começar a nossa apresentação. Nós vamos montar hoje aqui uma minuta básica de um instrumento particular, e dentro dessa minuta nós vamos ter algumas perguntas que nós vamos fazer para a doutora Regina, para que você, colega, possa entender o porquê que nós escrevemos certas palavras. É importante a gente saber essa questão, né? Então vamos lá, confeccionar uma minuta básica do instrumento de compra e venda. Vamos começar pelo título. Como é que nós devemos escrever aqui o título? Vamos aqui colocar o título. Instrumento particular de compromisso de venda e compra. Está correto fazer só esses detalhes no título, doutora Regina? Olha, o título do documento, na verdade, não é totalmente importante. É bom que ele esteja correto, lógico, mas ele pode constar instrumento particular de compromisso de compra e venda, instrumento de promessa de compra e venda, e a legislação entende como correto. O básico é que no corpo do documento esteja toda a intenção das partes ao contratar. Muito bem, então no título, como nós estamos vendo aqui, coloca na tela, vamos ver na tela agora, instrumento particular de compromisso de venda e compra. Nós podemos então acrescentar de imóvel residencial, podemos também utilizar como imóvel urbano, né? Agora nós temos aqui um detalhe importante. Entre compromisso, olha, o título é instrumento particular de compromisso. Vamos saber se há alguma diferença entre um compromisso e uma promessa, doutora Regina. Tá certo. A legislação e a jurisprudência, elas não adotam nenhum tipo de diferença em relação às duas expressões. Nós utilizamos costumeiramente tanto o contrato de compromisso como a promessa de compromisso. E não existe nenhuma diferença entre essas expressões. Pelo menos juridicamente não verificamos essa situação. Tá muito bem. Às vezes nós encontramos contratos que ela entra esta palavra, outras avanças. Quando é que nós devemos, o colega, para entender melhor, doutora? O colega coloca esta palavra, outras avanças, nesse título do contrato. Nós podemos colocar essa expressão, outras avanças, quando além daquelas cláusulas usuais que nós colocamos no contrato de compromisso de compra e venda, existirem outras obrigações, como, por exemplo, a remuneração do corretor de imóveis, quando é colocada também no mesmo contrato. Então, nesses casos, nós podemos acrescentar outras avanças. Podemos acrescentar também, por exemplo, quando existem outras obrigações, como a obrigação de regularizar o imóvel junto à prefeitura, de quem vai ser essa obrigação, se o vendedor ou se o comprador vai ficar com essa responsabilidade. Então, podemos colocar também outras avanças. Muito bem, já estamos com o nosso título do nosso instrumento particular, né, na minuta básica. Mas vamos à questão da qualificação dos nossos vendedores e dos nossos compradores. Então nós temos aqui, como já foi dito, promitentes vendedores ou compromissados compradores. Ela não tem nenhuma diferença, tanto podemos usar no preâmbulo do contrato
colocar aí tanto promitente como compromissários vendedores, né? Agora, regime de casamento no nosso contrato. Juridicamente, ele é obrigado a ser colocado. Como é que fica essa questão do regime de casamento, doutora Regina? Bom, o contrato, esse contrato que nós estamos elaborando, ele é um contrato preliminar. Posteriormente, virá a escritura definitiva de compra e venda. Só que esse contrato, a lei determina que ele tenha todas as características do contrato definitivo que vem posteriormente. Então, nesse caso, é obrigado colocar, sim, o regime de casamento, porque o regime de casamento ele faz toda a diferença no contrato de compromisso. Existe a outorga, uxória, que a gente chama, que é a assinatura do outro cônjuge. Nenhum cônjuge pode fazer um documento ou em relação principalmente a imóvel, compra e venda, se não houver a outorga do outro cônjuge, que seria o outro do casal, o par, né, do casal. Então, ambos devem assinar qualquer tipo de documento. E nesse caso, só não assina quando o regime de casamento é o de separação total de bens. Então, é óbvio que nós devemos, sim, colocar a qualificação e ambos devem assinar. Muito bem, vamos voltar então aqui para a qualificação dos vendedores, né, que eu gostaria que mostrasse, e vamos analisar nesta questão que eu acho importantíssima, essa questão aqui. Normalmente a gente qualifica, vamos dizer, que a pessoa reside, né? Nós escrevemos assim, residentes e domiciliados, né? Nessa questão existe diferença. Por que nós colocamos residentes e domiciliados, doutora Regina? Tá certo. A residência é o local onde a pessoa mora. E o nosso Código Civil ele faz diferença entre a residência e o domicílio. O domicílio pode ser aquele local onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha. Então, o artigo 70 do Código Civil, ele estabelece onde será o domicílio. E a residência é aquele local onde a pessoa realmente mora. É importante colocar? Sim, porque é dessa forma que nós vamos conseguir localizar esse contratante se eventualmente tivermos que notificá-lo, tivermos que mandar uma correspondência, tivermos que entrar em contato de qualquer maneira. É totalmente importante. O domicílio pode ser o local onde ele mora e ele pode escolher colocar no contrato. Se ele tiver empresas em outros locais, se ele tiver vários locais de residência, então ele pode escolher. A lei também determina que o local onde o menor mora deve ser o local onde os pais dele residem. Então, a legislação define o domicílio. Muito bem, vamos ver aqui agora nessa questão, também ainda falando da qualificação dos vendedores, nós podemos colocar, por exemplo, o CEP e podemos colocar também a data de nascimento das partes. Não haveria nenhum tipo de problema jurídico nessa questão, né, doutora? Não. O que nós colocarmos a mais vai ajudar, eventualmente, numa localização dessa pessoa, a identificar exatamente qual o endereço, com o CEP. A data de nascimento também ajuda, mas tanto a data de nascimento como o CEP, se não constarem no contrato, não invalidam esse contrato. Elas vêm simplesmente para ajudar. Quando a gente fala em data de nascimento, doutora Regina, vamos ver uma questão. Se é uma pessoa de uma certa idade, vamos aí imaginar uma pessoa com quase 89, 90 anos, né? Essa pessoa, ela pode vender, pode assinar, não há nenhum tipo de problema. Ou existe algum tipo de cuidados que nós corretores precisamos ter na hora de estar comercializando o imóvel desse proprietário com uma certa idade avançada? Teria, assim, alguma coisa importante que é bom o corretor saber, buscar, pesquisar sobre esse vendedor? Tem sim. Nesses casos em que a pessoa já tem uma idade avançada, a legislação não impede que ela venha a vender seu imóvel, desde que ela esteja em condições de vendê-lo. Ela pode estar em processo de interdição ou já estar interditada. E nesse caso, o corretor deve sim ter vários cuidados. Por exemplo, o pedido da certidão de nascimento, se ela for solteira,
ou de casamento, se ela for casada, atualizada, vai ajudar a verificar. Se houver um processo de interdição já terminado, vai constar uma averbação nessas certidões de que essa pessoa sofreu o processo de interdição. Podemos também pedir no primeiro cartório de registro civil uma certidão de não interdição, que vai comprovar que essa pessoa não está interditada. E para verificar se existe em andamento um processo de interdição, nós podemos pedir a certidão do distribuidor civil, que é pedida no fórum, tá? No fórum estadual, e essa certidão vai apontar se esse vendedor com idade avançada está sofrendo processo de interdição. Eventualmente, em casos excepcionais, podemos até pedir que a família ou que a pessoa mesmo apresente um atestado médico de que ela está em condições, né? Então, são essas as cautelas que eu entendo por bem de adotar no caso de pessoas idosas. Bom, muito bem. Então, já qualificamos os nossos vendedores, agora nós precisamos qualificar o comprador, não é isso? Então, vamos ao slide. Então, seria aqui uma compradora. Nota-se que, nesta qualificação da compradora, se a pessoa for casada, aí eu pergunto então para a doutora Regina, sendo esta compradora casada, obrigatoriamente é obrigado a qualificar o cônjuge? Sim, sempre que a pessoa for casada, deve-se qualificar o cônjuge, sim. Por que isso é importante? Porque a legislação determina que quando eu estou tratando com uma venda, um contrato, sempre existe a necessidade da outorga do outro cônjuge. Nesses casos, se eventualmente não constar a qualificação, mesmo sendo compradora, e nesse caso ela poderia comprar sozinha, se for uma venda à vista, vai depender para vender da assinatura do outro cônjuge, do marido, né? Então há necessidade sim. Quando que não precisa da assinatura do marido? Quando o regime de casamento é o regime de separação total de bens. Mas mesmo assim há necessidade da qualificação, tá certo? E devemos também pedir a certidão atualizada de casamento, para evitar qualquer problema. Então, muito bem. Nessa questão, doutora Regina, quando é o vendedor, obrigatoriamente, as partes que estão vendendo, todos têm que comparecer para assinar esse contrato, também a escritura, né? Posteriormente a escritura. Na compra, não necessariamente precisa comparecer os dois, tanto o marido como a esposa podem fazer essa aquisição, né, sem assinatura de uma das partes. Pode ser feito isso, né, normalmente. Exatamente. Na compra, não há necessidade, desde que essa compra não vá onerar o patrimônio do casal. Se for onerar o patrimônio do casal, ambos devem assinar. Mas se for uma compra à vista, pode ser um cônjuge só que assina, mas isso sempre tem implicação numa partilha, eventual partilha do casal, né? Porque quando a pessoa compra no estado de casado, sob o regime de comunhão de bens ou de comunhão parcial de bens, essa compra vai ser partilhada numa eventual separação. Então, como tem implicação jurídica, necessariamente é bom que ambos assinem. Muito bem, nós estamos então formatando um instrumento particular, já temos o título, temos a qualificação dos nossos vendedores, a qualificação dos nossos compradores, falta uma cláusula importante, que é do objeto. Esse contrato está sendo feito por um motivo. Qual é o motivo? É o objeto. Então vamos aqui ao slide, né? No objeto aqui nós vamos descrever o quê? O que consta na matrícula, tudo que consta na matrícula, as confrontações. Teria alguma coisa importante a acrescentar nesta cláusula para que nossos colegas possam entender, doutora Regina? Vamos pegar a matrícula, vamos colocar no objeto confrontação, toda a confrontação desse bem imóvel que nós estamos comercializando. Teria assim algum detalhe, alguma dica importante para ser inserido nesta questão do objeto? Tem sim. Por exemplo, essa matrícula ela pode não estar atualizada. Então, quando você vai retirar a matrícula, pode ter troca de nome da rua, eventualmente pode ter troca de número do imóvel e às vezes isso não foi levado para o registro. Então, é importante que se verifique esses itens e que se acrescente qualquer detalhe
Na descrição do objeto, sim. Muito bem, então vamos aqui voltar para o nosso slide e já temos o objeto e vamos ver esta cláusula aqui. Ó. Por instrumento particular, as partes supraqualificadas resolvem, então em cima dessas cláusulas é que eles estão se compromissando. Um está vendendo, outro está comprando, não é? Aí a questão de compromisso, promessa, não há problema nenhum. Portanto, se a gente coloca compromisso, fica mais legal, eu acho, colocar compromissário, né? Se colocar promessa, fica mais legal colocar promitente. Eu acho que fica mais bonito, né, o contrato, acredito eu que fica melhor. Então, esse contrato ele vai reger por algumas cláusulas que nós vamos ver já aqui, conforme vai mostrar, inclusive, o próximo slide. Vai mostrar o seguinte, veja bem, nós começamos esta minuta básica com o título do documento, qualificando o nosso comprador e vendedor, colocamos o objeto, vamos dizer o porquê deste instrumento, não é? E nesse próximo slide, nós também podemos começar o instrumento particular, mostra o slide aí, podemos colocar instrumento particular desta maneira, pelo presente instrumento particular de promessa de venda e compra ou compromisso de venda e compra, de um lado vamos qualificar os promitentes vendedores, né? Normalmente a gente coloca doravante chamado simplesmente de vendedores e qualificar também o comprador. Só fazer separado, pode ser feito, nada muda, né? Nessa questão dessa cláusula aí. Aí vamos lá, a cláusula primeira então, né? Vamos falar do quê? Se ele está vendendo alguma coisa, ele está vendendo alguma coisa que tem que ser dele, né, doutora? Então nós temos que ter que essa cláusula tem que ter, porque que ele está vendendo, se esse imóvel tem gravame, se não tem gravame, tudo isso nós vamos citar aí no contrato. Nesse nosso caso, não tem gravame nenhum, mas se caso tiver gravame, o que nós devemos escrever aqui nessa cláusula primeira, doutora Regina? Então, eventualmente, se o imóvel tiver algum gravame, isso deve constar do instrumento. Por quê? O princípio da boa-fé é que norteia os contratos, né? Todo mundo que contrata tem que ter boa-fé. Eu não posso, eventualmente, colocar essa cláusula se o meu imóvel tiver algum problema. E se ele tiver algum gravame, isso tem que fazer constar expressamente do contrato. Tá certo? Então vamos dar a cláusula segunda. Damos a cláusula primeira, a cláusula segunda, né? Nós vamos falar sobre a questão também de valores. Vamos lá, aqui nesse valor, esse imóvel está sendo comercializado por R$400 mil, e nós escrevemos numericamente, né, R$400 mil, e é importante nós também escrevermos, não é, aqui, os R$400 mil, valor por extenso. Se o colega esquece de colocar, juridicamente criaria algum problema, se tiver algum problema nesse contrato, doutora Regina, por exemplo, se eu escrevo R$400 mil, 425, pode dar algum tipo de dúvida se esse contrato, vamos dizer, gerar alguma polêmica por não estar escrito? O extenso seria para confirmar de fato que é aquele valor. Às vezes a pessoa pode errar, um zero a mais, um zero a menos, pode acontecer esse tipo de problema. Por isso que esse extenso, então, seria importante por esse motivo, né? Para tirar dúvida, para não ter nenhum tipo de dúvida, né? Não é isso, doutora Regina? Exatamente. É bom que se faça constar por extenso o valor. Mas, se existir alguma dúvida, essa dúvida vai ser sanada com a intenção das partes, porque normalmente verifica-se no decorrer do contrato, nas outras cláusulas, o que foi ajustado. Então, se depender de uma interpretação, aí normalmente quem vai interpretar esse contrato, se houver algum problema, é o juiz. Se depender de interpretação, ele vai analisar as outras cláusulas todas juntas e vai chegar a uma conclusão. É óbvio que é bom não errar, né? Porque essa dúvida pode realmente gerar muito problema para os contratantes. Então, nessa nossa simulação, esse imóvel está sendo comercializado por R$400 mil, então vamos partir para o próximo slide. Nós vamos colocar aqui o item A. Então, a pessoa estaria dando R$100 mil, né, a título de sinal de princípio de pagamento. Aí vem, se for em moeda corrente, como está escrito aqui no A, não é? Os vendedores foram em moeda corrente nacional, eles contaram, acharam exato, tudo certinho. Agora, quando é em cheque, está correto qualificar o cheque, inclusive, doutora Regina, deve citar a regular compensação, porque o cheque poderá voltar, né? Então, seria correto essa questão? Olha, nós devemos vincular, sim, a validade do instrumento à compensação do cheque com suficiência de fundo.
porque se eventualmente esse cheque já for apresentado e não tiver fundos, você já imagina a dificuldade que nós vamos ter para conseguir dar andamento nesse contrato, dar cumprimento no contrato. Então, devemos sim vincular a entrega das chaves e o início do contrato à compensação do cheque com suficiência de fundos. Muito bem. Então vamos à nossa cláusula B agora, da questão da condição de pagamento. Então na B, pessoa, vamos lá, deu lá, vai dar 100 mil reais, né? Deu 100 mil reais de sinapse de pagamento e ele vai, em 30 dias, dar mais 100 mil reais, né? Concomitante à posse do imóvel. Aí, o item C, nós podemos colocar, ele vai dar 200 mil reais, vai pagar como esses 200 mil reais? Vai pagar em 10 parcelas mensais, iguais e consecutivas. Agora, nessa questão aqui, eu faço uma pergunta aqui. É importante, como nós não citamos aqui no item C, mas é importante citar que deixar bem claro, através de alguma cláusula, doutora Regina, que este pagamento em 10 meses, eles são fixos, não tem correção de jeito nenhum. Se tiver correção, tem que citar lá o tipo de correção e como é que vai ser corrigido essa questão. É muito importante, sim, porque quando nós estamos fazendo o contrato, tudo deve constar e de forma clara. Então, é importante que a gente coloque se vai haver correção, se as parcelas serão fixas e, se houver correção, qual vai ser o índice que vai ser aplicado. Muito bem, então vamos passar para um parágrafo único que nós criamos aqui, na questão de se a pessoa vai pagar em 10 vezes, será que ela vai honrar mensalmente esse compromisso? Então nós temos que ter uma cláusula aqui, né, que criou aqui um parágrafo único. Aí vem aqui a questão do parágrafo único, se a pessoa deixar de honrar seus compromissos mensalmente. Então ela precisa ter essa cláusula que ela vai ser penalizada com algum tipo de multa, não é? Então nós colocamos aqui a multa de 2% sobre a parcela lá. Uma hora, enfim, com uma hora. Agora vamos só comentar a questão desse 2% e também da questão da percas e danos. 2% é o máximo que pode colocar, porque eu já vi contar, doutora Regina, que a pessoa coloca até 10%, né? E aqui nós colocamos 2%. E quando fala aqui, né? Mais uma hora de 1% ao mês, não é? Ou fração atualizada monetariamente, honorários do advogado, além das percas e danos. Né? Além da pessoa sofrer esse pagamento da multa e continuar não pagando, quando a gente fala em perca de danos, dá para a gente explicar para os nossos colegas exatamente esta questão, inclusive, dessa formalidade. Como é que formalizamos legalmente para a gente poder começar a entrar em juízo com esta cobrança, doutora Regina? Tá. Bom, normalmente é usual colocar a cláusula com uma multa de 10%, tá? Perdas e danos, o que significa perdas e danos? Todo aquele que descumpre um contrato, e esse contrato, quando ele é assinado, ele tem força de lei entre as partes, ele vai ter o quê? Uma responsabilidade, né? Civil para responder. Então, não é justo que ele deixe de pagar, deixe de cumprir o contrato e não tenha sanção nenhuma. Então, normalmente a gente coloca assim, que ele vai ter uma sanção e essa sanção vai ser o pagamento de perdas e danos, que significa o quê? Uma indenização para aquele que está cumprindo o contrato e que teve a outra parte descumprida, né? Existe uma formalidade legal? Existe sim. Qual é? A notificação. Então, eventualmente, se você verificou que a pessoa não está pagando, parou de pagar, você vai mandar o quê? Uma cartinha, que a gente chama de notificação, para que essa pessoa seja constituída em mora. O que significa isso? Significa, olha, a partir de agora, você está me devendo e eu já estou providenciando a cobrança desse valor, né? Então, isso tudo deve ser colocado no contrato, sim. Então, muito bem. Quando se falou, a doutora Regina falou em notificação, nós vamos discutir também a questão de notificação, né? Para a gente poder escrever corretamente uma notificação. A gente não sabe, tiver um advogado, também pode se passar para o seu advogado sem problema nenhum. Então, na nossa cláusula segunda, veja que nós criamos aqui um parágrafo único. Mas vamos à nossa cláusula terceira aqui no nosso slide, né? A cláusula terceira, ela está dizendo da questão da posse do imóvel. Então, imagine só, a pessoa deu 100 mil,
a título de pagamento. Depois de 30 dias ela deu mais 100 mil, ela vai pagar 200 mil em 10 parcelas. Então ela vai receber as chaves no segundo pagamento, no item B, que é aquela parcela, a segunda parcela. Então ela vai receber, nós precisamos descrever corretamente que ela vai ter uma posse precária até ela acabar de pagar. Ela precisaria, vamos dizer, acabar de pagar esse imóvel, porque se ela não pagar, já vai me correr naquela questão do parágrafo único que nós já citamos. Então é importante a gente colocar essa questão que ele está recebendo a título precário até o final do pagamento convencionado, né? Então vamos pular agora para a cláusula 4ª. Uma vez pago o preço, então os vendedores têm que está no contrato que eles se obrigam a outorgar o principal documento a esses compradores, que ele honrou com os compromissos, né? Então ele vai honrar. Nessa cláusula, doutora Regina, nós poderíamos colocar, é bom colocar o tabelião, o cartório de notas que vai confeccionar essa escritura, e normalmente quem deve escolher o cartório é o vendedor e é o comprador. Normalmente acho que é o comprador, porque é ele que vai pagar, né? Exatamente. Quem vai escolher o tabelião é o comprador. É ele que vai pagar a despesa, então isso até já deve constar do contrato, que é o comprador que se responsabiliza pelo pagamento das despesas com escritura definitiva. Nesses casos, não há necessidade de se colocar qual vai ser o tabelião. Isso daí esse item a pessoa vai escolher oportunamente, tá? Eventualmente pode acontecer de ter dificuldade, a pessoa, mesmo o comprador, não quer receber a escritura. E aí, nesses casos, o vendedor que pretende tirar o imóvel do nome dele pode notificar o comprador, falar, olha, é o seguinte, eu preciso que esse imóvel seja transferido, né, e que seja regularizado, então agenda a escritura num tabelião e manda a comunicação para o comprador dizendo, olha, está aqui, está à sua disposição. Também acontece essa situação. Muito bem, nós estamos na cláusula 4ª, então vamos passar agora para a nossa cláusula 5ª. É a questão da transferência, se no decorrer desse instrumento particular, que ainda não tem a escritura, que ele está pagando, se ele pode transferir esse imóvel, como diz essa cláusula aqui, não é? Pode, desde que tenha anuência do vendedor e desde que ele esteja em dia, não é, com o pagamento dele, sem problema nenhum, né? Aí vamos à cláusula 6ª, a gente vai falar aqui essa questão do presente instrumento, ela é feita em caráter irrevogável e irretratável. Essa cláusula ainda tem validade, né, doutora? Como diz aqui, exceto o parágrafo único, se a pessoa deixar de pagar, não tem como, né? Mas essa questão vamos lá, nós temos a lei 8.090, que me parece que ela não eliminou essa questão de irrevogável e retratável, ela está valendo, não está valendo? É bom colocar essas duas palavras, doutora? Olha, nós precisamos tomar cuidado com a irrevogabilidade e retratabilidade. Por quê? Essa cláusula não pode brigar com as cláusulas anteriores. Então, nós precisamos verificar se no corpo do contrato não existe nenhuma outra cláusula que esteja diferente, né? Que não vá possibilitar as duas de irrevogabilidade e retratabilidade. O que significa isso? Quer dizer, a pessoa não pode mais voltar atrás nesse contrato. Ele foi feito em caráter definitivo, as pessoas não poderão mais voltar atrás. Realmente a gente ainda usa essa cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade, tá? Então, muito bem. Então, vamos pular aqui da 6ª para a nossa cláusula 7ª. Isto aqui também, doutora, essa questão aqui dessa cláusula 7ª aqui, os promitentes vendedores declaram sob as penas da lei que não são contribuintes e não estão vinculados como empregadores ao INSS, né? Que não existe nenhum trâmite, nenhuma ação real, repersecutória relativa ao imóvel desse objeto. Então, é importante a gente saber por que a gente coloca essa cláusula? Porque a pessoa não tem nada na questão rural, porque se tiver, teria que ter uma certidão, alguma coisa diferenciada, é isso, doutora? Exatamente. Se ela tiver algum problema, vai ter que tirar certidões para comprovar
que ela não tem nenhum ônus em relação a esse item. Muito bem, então da 7ª vamos para a cláusula 8ª, que é uma minuta de um contrato básico. Aqui nós estamos apenas elegendo o fórum do qual, se tiver alguma questão emergente para ser discutida, né, no fórum, precisamos também colocar, né? Aí a gente finaliza, obviamente, o nosso instrumento particular, que as pessoas estão justas, acertadas, contratadas, que leram, aceitaram, né? E tem as testemunhas, vamos colocar a data, vamos colocar aí o vendedor, a vendedora, o comprador e também 2 testemunhas. Lembrando que, eu até gostaria que a doutora Regina comentasse sobre isso. Eu já vi contrato particular do qual o próprio corretor assina como testemunha. Está correto, doutora? Olha, eu acredito que o corretor não deve assinar como testemunha, porque normalmente, como nós dissemos anteriormente, o corretor, a remuneração do corretor, muitas vezes vem junto no corpo do contrato. Então, se ele está recebendo, declarando que vai receber a comissão dentro do contrato, ele acaba sendo parte, né, de um contrato ali acessório do contrato principal. Eu entendo que ele nunca deve assinar como testemunha, tá certo? Então, muito bem, já estamos praticamente chegando ao final do nosso Cresce Esclarece desta sexta-feira. Primeiro Cresce Esclarece do ano de 2012. E na próxima semana, olha só, já como vamos começar bem, hein? Sexta-feira que vem é dia 13, sexta 13. Para mim, sexta 13 é uma sexta-feira muito legal. Normalmente é legal. Vou até jogar na Mega Sena, quem sabe eu tenho aí essa aqui agora. Esta é uma minuta, nós temos comentário sobre uma minuta básica, ela é bem básica mesmo, ok? Então tem aquelas cláusulas importantes. Mas a partir da semana que vem, nós vamos começar a fazer alguns tipos de simulação e nós vamos ter que acrescentar algumas cláusulas no nosso instrumento particular. Então na sexta-feira que vem, nós vamos tecer os comentários sobre quando o imóvel é vendido com utilização do fundo de garantia e de financiamento. Muda alguma coisa em relação a esta minuta básica que nós apresentamos hoje. Quando se fala, por exemplo, vamos dar alguma dica quanto à questão de sinal princípio de pagamento, prazo, com prazo de carência, multa, seus percentuais, certidão dos vendedores. Tem muita gente que fala assim, mas eu estou vendendo com financiamento, não preciso tirar certidão. Olha que pode... Vamos saber tudo isso na próxima semana, quanto à questão da entrega das chaves. Então, o tema da semana que vem será esta simulação. Um instrumento particular, fizemos a minuta básica, vamos agora adaptar esta minuta por uma venda de imóvel quando utilizando financiamento e fundo de garantia. Vamos discutir bastante sobre esses assuntos, depois de locação, sobre contrato de exclusividade, enfim, uma série de detalhes e nós vamos ter assim, um bom tempo para a gente entender. Não basta a gente ficar colando, como muitos colegas fazem, pega um contrato e fica colando, mesclando as cláusulas. Acho que é importante nós sabermos o porquê que nós estamos descrevendo aquela cláusula, aquela palavra. Isso é o mais importante, porque assim nós nunca vamos errar quando estivermos confeccionando um instrumento particular de venda e compra. Se alguém lhe der um papel em branco, você vai sentar lá e escrever um contrato bonitinho, sem problema nenhum. Por quê? Porque você passa a ser um conhecedor. Obviamente, se você não é advogado, quando você tiver algum tipo de dúvida, é importante, sim, você consultar o seu advogado por uma questão jurídica. Porque se der algum tipo de problema, é ele que vai defender esta questão. Então, ele precisa, sim, estar ao par. Tá bom, colegas? Então, vamos ver aqui se nós temos algum... Nós temos aqui algum colega que está nos perguntando alguma coisa, mas nós temos hoje aqui colegas lá da cidade de Santos, que estão nos acompanhando através da TV Cresce, Rio Claro, não é? Rio de Janeiro, muitos colegas aqui de São Paulo, nossos colegas do Rio de Janeiro, um abraço forte, né? E eu espero que todos estejam conosco na próxima semana. E o presidente Viana, que normalmente faz este programa, ele está ausente aqui da sede neste momento, então, por um compromisso assumido, não pode estar presente aqui. Se na próxima semana ele estiver, obviamente ele estará aqui trocando esses comentários com vocês sobre tudo sobre instrumentos particulares, suas cláusulas
contratuais, tá bom? Então, a todos vocês, pela sexta-feira de hoje, doutora Regina Busnello, muito obrigado por todos os seus esclarecimentos e Obrigada. gostaria de contar ainda na semana que vem com a sua presença, tá bom? Obrigada. Então, a todos vocês, colegas que nos acompanham na sexta-feira, um forte abraço, um bom final de semana, bons negócios e tchau!